de agora está entrando no ar. Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Alô, amigos do Escola Brasil. Oi, Cadu. Bom, será que eu sou quem eu penso que eu sou? Ô, Cadu. Ou eu penso que eu sou quem eu sou? Ai, ai. Pois é, tava distraído. Alô, você que tá ouvindo Escola Brasil, de norte a sul do nosso país. Bem-vindo ao programa que traz conhecimento. E se compreendemos melhor as coisas, consequentemente vivemos melhor, não é verdade? Pois é, então fique ligado. Se você conhece alguma criança que costuma trocar letras quando escreve, que tem dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, vamos falar sobre isso. E professor, também vamos contar uma história que você pode trabalhar em sala de aula. Prepare o gravador, hein? Porque é uma história muito legal pra todo mundo ouvir. Pois é, vamos falar ainda de filosofia. Era por isso que o Cadu tava distraído, viu, gente? Ele tava, pensando. Pois é, tava filosofando. Claro, é pensando que se encontram respostas pros mistérios da vida. Mas nem sempre encontramos, né, Cadu? Pois é. O homem tem perguntas muito difíceis de responder. De onde viemos? Como surgiu o universo? Os planetas? Eu, por exemplo, tava pensando que se eu penso que sou quem eu sou, como é que eu posso saber se sou realmente o que penso que sou? Será que sou eu na minha carteira de identidade? Será que sou eu que ando no meu corpo pela cidade? Pois é, se eu te mostrar minha carteira de identidade, você vai ficar pensando se sou eu mesmo. É mais fácil fazer perguntas filosóficas do que responder. Mas as perguntas são muito importantes. Essa curiosidade, essa reflexão são responsáveis pelo desenvolvimento. É o que leva o homem a grandes descobertas. Exatamente. Voltamos já. Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança. Escola Brasil. Muito bem, professor, presta atenção. Você que está ouvindo a gente aqui, sabe aqueles alunos que prestam atenção em tudo menos na sua explicação? Eles podem estar com dificuldades para acompanhar a turma e talvez precisem, sabe do quê? De reforço. Mas como atender essas crianças e adolescentes sem prejudicar os que estão acompanhando a matéria? Muito bem, uma professora do município de Afogados do Ingazeira, no interior de Pernambuco, encontrou uma solução. Tereza Alves começou a dar aulas de reforço em horário diferente das aulas. E o Caio conheceu essa história, não é, Caio? É sim. Tudo bem, Sandra? Tudo. Olá, Cadu. Olá. Bem, pessoal, a história é a seguinte. A professora Tereza dava aulas para terceira e para quarta séries, mas começou a perceber uma situação bem ruim lá na escola dela. Vários alunos não sabiam ler. Eles até escreviam o nome, mas só. Não tinham a mínima compreensão de texto. Eles escreviam, mas não entendiam. E eles também não dominavam o uso da palavra escrita. Diga lá, Sandra. O Caio, essas aulas de reforço da professora eram uma espécie de realfabetização? É por aí sim, Sandra. A professora pensava o seguinte: o que adiantaria ensinar esses alunos conteúdos de terceira e de quarta séries se eles ainda não sabiam nem ler nem escrever? É verdade. No mínimo, eles iam continuar sem entender nada e poderiam até desistir de estudar no futuro, você concorda? Pois é verdade isso, hein, Caio? E tem mais. Além da professora ter começado a dar essas aulas de reforço por iniciativa própria, ela convenceu os pais a se comprometerem com o aprendizado dos filhos. Então vamos escutar o que disse a professora. Os pais talvez não tivessem nem essa consciência de que seus filhos, por obrigação, teriam que estar alfabetizados e se conformam com essa situação da criança ano a ano e passando às vezes e às vezes não passando e não completando esse seu processo de alfabetização. Entretanto, agora com este projeto, a gente observa que as próprias famílias já estão percebendo que a escola teria essa obrigação de realizar isso. Pois é, além de perceberem a importância dos filhos evoluírem na escola, alguns pais começaram a frequentar aulas de alfabetização. Uau, que legal!
Valeu, Caio. Até a próxima. Tá bom, até lá. Tchau, tchau, Sandra. Um abraço, Cadu. Você Tchau. também. Tchau, tchau. Ô, gente! Ô, menino! Tudo certinho, nos conforme com as das conformidades das coisas? Tudo certinho, seu Luiz Alberto. Nos conforme, sim. E com você? Aqui, ô, Cadu, vou te contar agora que se açucarasse até que melhorava, viu? Ué, e por que melhorava? Não melhora mais, não? Sabe o que é, Sandrinha? É que eu tô aqui com uma cartinha aqui meio cabulosa, sabe? Ah, é? É mesmo, tá aqui, é? ó. O que é isso? Alguma denúncia de ouvinte ou problema com alguma escola? Não. Essa cartinha aqui foi escrita por uma coleguinha dos meus sobrinhos, sabe o que é? Ah, é? Eles mandaram essa carta pra mim, eles moram lá no Tapa-Oi. Mandaram essa carta aqui, que eles estão com uns probleminha, viu? E os meus sobrinhos estão querendo saber se a gente pode ajudar a dar uma orientação. Ué, mas qual o problema, Matuto? Ó, dá uma lidinha aqui, ô Sandrinha. Deixa eu ver. Vê se você descobre. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Vê. Nossa, tá meio difícil a letra. Tá. A letra não tá ajudando muito, né? Posso tentar? Vem, Deixa eu Cadu. olhar aqui Olha aí. também. Aqui. Menino, deixa eu pôr até o óculos aqui. Veio. Vai. É, tu podem batuto. Ó. Eu quero muito participar da Procama Escola Brasil. Ixi, um monte de letra trocada, ó. Ah, é? Eu consegui entender, tá tudo bem, Matuto? Quero muito participar do programa Escola Brasil. Menino, agora Boa. eu tô entendendo porque foi que seu sobrinho pediu uma orientação, viu? Isso tá parecendo, sabe o quê? Um caso de dislexia. Pois é. Ô, gente, vocês sabem que eu mostrei essa carta pra um amigo meu? Que ele é pedagogo, sabe como é que é? E ele me disse a mesma coisa, gente, que pode ser a tal da dislexia, né? Diz que é um distúrbio, né? Esse é um distúrbio que causa sérias dificuldades pra ler e escrever. As pessoas trocam as letras, por exemplo, ó, o B de bola por D de dado, o M de Maria por N de navio, S por Z e por aí vai. E escreve o contrário também, né, Cadu? Escreve. SOR, por exemplo, escreve Vira loss. É. É um peteco. E o professor que tá ouvindo aí, a dislexia geralmente é percebida durante a alfabetização da meninada, Tá viu? vendo? Vocês podem ficar atentos aí que vocês vão descobrir. Isso porque pra criançada isso é terrível, porque elas acabam demorando demais pra aprender a ler. As notas vão baixando, né, Cadu? Exatamente. E as pessoas pensam que as crianças não conseguem aprender, não conseguem ler um livro até o fim, porque não tem inteligência, o que Isso. não tem nada a ver, né? Nada a Não tem ver. nada a ver É um mesmo. distúrbio. Não tem nada a ver mesmo. Tem gente muito inteligente que era disléxico. Ó, o Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Thomas Edison. O que não tem nada a ver também são os coleguinhas ficar rindo. Com certeza. Fazendo brincadeira de mau gosto, mangando deles. Certíssimo, seu Luiz Alberto. O certo mesmo é fazer como seu sobrinho fizeram, né? Quer dizer, tentar ajudar de alguma maneira. Aliás, é só com a ajuda que as pessoas que têm a dislexia podem vencer esse problema. Mas que isso pode ser tratado e corrigido aos poucos. E um né? bom tratamento, Matuto, seria com a ajuda de um fonoaudiólogo. Eles fazem tratamento para corrigir os problemas da fala e da escrita. E faz exame pra descobrir o que tá acontecendo, né, Sandrinha? E ainda podem corrigir as dificuldades de escrever e ajudar na alfabetização. Então, se você é professor, professora, papai, mamãe e também a meninada na escola, vamos ficar atento, viu? E quando perceber que alguém tá tendo dificuldade com as letrinhas, é bom procurar ajuda. Isso e se mesmo. você puder procurar o fonoaudiólogo, muito melhor, né? Se não, algum profissional de educação que possa indicar um jeito de ajudar essas pessoas, né, Cadu? Pois é, lembrando, né, Luiz, que as dificuldades da dislexia são pra ler e escrever. Eles trocam assim uma letra por outra. Uma solução é gravar as aulas pra ouvir. Tem dificuldade com a matemática também, professor? Exatamente. Exatamente. Fica difícil aprender os símbolos de somar, diminuir, multiplicar e decorar as tabuadas Pois também. é, ô Luiz, Ah. a dislexia é mais comum do que se pensa, viu? É? Em cada 100 pessoas, pelo menos 10 tem esse problema. Olha, imagina Só? quantos tem no mundo inteiro. É gente pra caramba. Lá no Tapa-Oi, então, você precisa de ver. Então vamos ficar atentos, viu? Na sala de aula, nos cadernos da meninada, viu, gente? E falando nisso, o Matuto aqui já vai vazar na braguiara. Eu vou atrás de um fonoaudiólogo pra ele dar uma olhadinha nessa carta aqui, né? E tentar ajudar esses amiguinhos, né? Dos meus sobrinhos Tá aqui. certo, boa ideia. Tchau pra você, gente! Tchau, Vocês Matuto. Siga com Deus! Ser ou não ser? Eis a questão. Tudo muda, exceto a própria mudança. A grandeza não consiste em receber honras,
mas em merecê-las. Mas você tá muito filosófico hoje, hein, Cadu? Gostou, Milena? Pois é, essas frases aí são do... Não é só o Luiz que é assim, não. Essas frases aí são do Shakespeare e dos filósofos gregos Heráclito e Aristóteles. Grandes pensadores, viu? Como dissemos no início do programa, a filosofia é a busca da compreensão da realidade. E agora é disciplina obrigatória nas escolas, sabia? Pois é, sabia. E não é só filosofia, não. A sociologia também. É que o Conselho Nacional de Educação decidiu incluir essas duas matérias no currículo do ensino médio de todo o país. A ideia aí é estimular o espírito crítico dos estudantes. Só que tem um pessoal de Brasília que resolveu não esperar até o ensino médio, não. Eles começam a filosofar na educação infantil. Isso mesmo, é o projeto Filosofia na Escola, desenvolvido pela Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. O projeto prepara professores para trabalhar filosofia em turmas de educação infantil e do ensino fundamental. Pois é, para saber mais sobre esse projeto, a gente entrou em contato com o professor Álvaro Sebastião Teixeira Ribeiro. O professor Álvaro é coordenador do Filosofia na Escola. Nós perguntamos para ele sobre a importância de aprender filosofia tão cedo. Ouve só. Porque acreditamos que as crianças pensam. E se pensam, podem desenvolver capacidade da reflexão, da crítica, enfim, eles são capazes plenamente de pensar tanto quanto o adulto, né? Pois é, escuta só como é que funciona o projeto. Toda a formação dos professores e dos alunos se dá de forma prática, né? Através das oficinas com as crianças. Então a ideia básica é fazer com que os alunos discutam, reflitam sobre uma temática entre eles. A gente orienta os professores e procura não dar uma resposta sobre aquele tema, porque as respostas são diversas, né? Legal, né? O educador, então, deve lançar perguntas e deixar que os alunos debatam entre eles. Os alunos, assim, ficam mais críticos, curiosos, criativos. Com a troca de ideias, eles aprendem a respeitar o pensamento e as opiniões uns dos outros. Sim, e escuta só o recadinho bem legal que o professor Álvaro deixou também para você, educador. Acreditem que os seus alunos são capazes de pensar por eles mesmos. E criem essa oportunidade, criem espaço para que eles possam desenvolver o pensamento livremente e a discussão, a reflexão entre eles, porque eles são fonte de aprendizagem. Coisa bonita, hein? Parabéns, professor Álvaro Sebastião Teixeira Ribeiro, da Universidade de Brasília, a UNB. E se você ficou interessado em saber mais sobre o assunto, pode visitar a página Projeto Filosofia na Escola na internet. Anota aí, o endereço do site da UNB é www.unb.br. Tem também o telefone 61, que é o código de área 3307-2127. Posso repetir? Pode. 61-3307-2127. Escuta, você tá com um lápis de papel na mão? Então deixa aí se você já pegou, ou então pega lá e deixa do lado que daqui a pouco nós vamos dar o endereço para você participar da promoção Arca das Letras. Eu também não posso fazer tudo. Tá escrito lá no estatuto. Crianças e adolescentes não podem frequentar lugares onde existe jogo e onde são realizadas apostas. É proibido também vender a crianças e adolescentes armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, cigarro e revistas que tenham conteúdo pornográfico. Escola Brasil. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Essa conversa sobre filosofia te deixou inspirada, hein, Cadu? Gostou, menino? Inspiração filosófica, Sandra, que vem dos livros de grandes autores como Mário Quintana, que é o autor dessa frase aí, ó. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Deixa eu filosofar também. Por favor. Os livros mudam as pessoas que podem mudar o mundo. Aê, bonito, gostei. E você que está nos ouvindo, que tal deixar os livros mudarem a sua vida também? Participe da promoção Arca das Letras. Mande logo a sua cartinha. O Escola Brasil e o Ministério do Desenvolvimento Agrário vão sortear 30 arcas com 200 livros para sua comunidade. Mas atenção, a promoção só vale para quem mora na zona rural. Você que vive no campo, escreva já uma carta para o Escola Brasil dizendo que quer receber uma arca cheinha de livros. Diga também o motivo, tá? Ó, eu dou uma dica. É porque vocês querem aprender mais e mudar
mudar a vida com o conhecimento. Afinal, se um livro é capaz de fazer isso com a gente, imagine 200. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil. A criança tem direito à educação para desenvolver as suas aptidões, suas opiniões e o seu sentimento de responsabilidade moral e social. Você sabia que os 6 primeiros anos são fundamentais na formação de uma criança? Nesse período, desde que nasce até os 6 anos de idade, é quando a criança desenvolve o controle das emoções, a capacidade de raciocinar com lógica. É aí que eles vão desenvolver também o vocabulário, a habilidade para tocar instrumentos musicais ou para os esportes. Por isso, as creches e pré-escolas precisam ser um lugar cheio de atividades, como jogos, brincadeiras, riscos e rabiscos, cançãozinha, tudo isso para estimular o desenvolvimento das crianças. Nem todo mundo sabe, mas toda criança tem direito à creche e à pré-escola. É o que está escrito na Constituição Federal. Os municípios são responsáveis por oferecer essa educação. O advogado da organização não governamental Ação Educativa, Dr. Salomão Ximenes, explica o que uma mãe ou um pai deve fazer quando esse direito não é respeitado. Em não sendo garantida essa vaga, o pai ou a mãe ou o responsável tem que procurar os órgãos responsáveis pela fiscalização do sistema de ensino. Seria um conselho tutelar, existem conselhos tutelares hoje em praticamente todos os municípios do país, e também o Ministério Público, responsável pela defesa e pela garantia dos direitos da população em geral quando esse direito é violado pelo poder público. Pois é, você ouviu, os pais não são obrigados a colocar a criança em creches e pré-escolas, mas, se quiserem, devem procurar os conselhos tutelares ou o Ministério Público. Quando a gente cresce um pouco, é coisa de louco que fazem com a gente. Tem hora pra levantar, hora pra se deitar, pra visitar parente. Quando se aprende a falar, se começa a estudar, isso não acaba nunca. E só vai saber ler, só vai saber escrever quem aprender o beabá. E além do abecedário, um grande dicionário vamos todos precisar. Quando a gente cresce um pouco, é coisa de louco que fazem com a gente. Tem hora pra levantar, hora pra se deitar, pra visitar parente. Quando se aprende a falar, se começa a estudar, isso não acaba nunca. E só vai saber ler, só vai saber escrever quem aprender o beabá. E além do abecedário, um grande dicionário vamos todos precisar. Com A escrevo amor, com B bola de cor, com C eu tenho corpo, cara e coração. Com D ao meu dispor, escrevo dado e dor, com E eu sinto emoção. Com F falo flor, com G eu grito gol, e com H de haver eu posso harmonizar. Com I desejo ir, com J volto já, com L eu tenho luar. Com M escrevo mão, mamãe manjericão, com N digo não e o verbo nascer. Com O eu posso olhar, com P papai e pá, com Q eu quero querer. Com R posso rir, com S sacudir, com T tamanduá, com urubu pungá, com V juro que vi, com X faço xixi, no fim o Z da zebra. Quando a gente cresce um pouco, é coisa de louco que fazem com a gente. Tem hora pra levantar, hora pra se deitar, pra visitar parente. Quando se aprende a falar, se começa a estudar, isso não acaba nunca. E só vai saber ler, só vai saber escrever quem aprender o beabá. E além do abecedário, um grande dicionário vamos todos precisar. Com A escrevo amor, com B bola de cor, com C eu tenho corpo, cara e coração. Com D ao meu dispor, escrevo dado e dor, com E eu sinto emoção. Com F falo flor, com G eu grito gol, e com H de haver eu posso harmonizar. Com I desejo ir, com J volto já, com L eu tenho luar. Com M escrevo mão, mamãe manjericão, com N digo não e o verbo nascer. Com O eu posso olhar, com P papai e pá, com Q eu quero querer. Com R eu posso rir, com S
conhece Sapoti, com tamanduá, com arapupongá, com vejo que vim, com X faço xixi, no fio Z da zebra. Você ouviu a música Beabá, com Elba Ramalho, composição de Toquinho. Escola Brasil. Opa, atenção, menino, menina, adulto, professor, tá todo mundo pronto? Pode começar? Essa é a emocionante história do menino negro Blue, escrita pelo jornalista João Abdala, especialmente para a Escola Brasil. Era uma vez. Vou te contar, hein? O Dudu fica furioso da vida quando chamam ele de Neguinho. Eu tenho nome, diz trincando os dentes de raiva. Eduardo. Não é que o Dudu tenha vergonha da cor da pele dele, não. Ao contrário, o Dudu tem orgulho da sua negritude. Por isso mesmo, faz questão de ser chamado pelo nome. Ou pelo apelido se for parente ou amigo. Outro dia, na aula de português, a professora pediu uma redação sobre justiça. O Dudu pensou... De repente a cabeça dele fez plim. Lembrou do caso que viu no jornal da TV. Em São Paulo, o porteiro de um prédio chique denunciou uma moradora por racismo. É que o homem tinha acabado de lavar a frente do prédio quando o cachorrinho da madame fez cocô na calçada. A dona não teve dúvida, mandou o porteiro limpar. Homem humilde, mas com orgulho próprio, ele se recusou. A mulher então começou a gritar, a ofender. O moço aguentou até a hora em que ela disse: "Pega aí, seu negro, quem mandou não estudar?" O homem pegou, mas fez uma coisa que, confesso, eu também teria feito. Jogou a sujeira na dona do cachorro. Furiosa, a mulher chamou a polícia. Sabe qual foi o final da história? Nessa altura, a professora já ia quase esquecendo de corrigir a redação, curiosa por saber como terminava a história. Bom, o final da redação do Dudu eu vou ler agora para vocês. Quando a polícia chegou, a portaria do prédio estava cheia de moradores. O guarda, que parecia ser o chefe, perguntou quem tinha visto a briga. Uma outra moradora disse, eu, e contou tudo. Depois de ouvir a testemunha, o guarda virou para a dona do cachorro e disse: "A senhora está presa por crime de racismo." Aí os outros moradores começaram a aplaudir o guarda. Para mim, esse é um exemplo de justiça. Assim terminava a redação do Dudu. A professora deu 10 e pediu ao Dudu para ler a redação na sala de aula. Depois, toda a classe discutiu a questão do racismo. A professora falou sobre a importância da cultura negra para a formação do Brasil. Disse uma coisa bonita: a história dos negros no Brasil é uma história de liberdade, de conquista. Quer dizer, é uma história que ainda não terminou. Hoje, por exemplo, o país está discutindo o sistema de cotas para estudantes negros na universidade pública. Ela não disse se era a favor ou contra. Só falou como achava importante que a sociedade não fechasse os olhos e discutisse questões como essa. E que acesso à educação, como eles estavam tendo ali, era o melhor caminho para diminuir não só o racismo, mas a pobreza, que é a pior forma de discriminação que existe. De repente tocou o sinal. Ninguém acreditou como a aula tinha passado tão rápido. Mas a turma aproveitou que a professora de história estava chegando e combinou. Em novembro, mês da consciência negra, cada grupo vai apresentar um trabalho sobre a história dos negros no Brasil. O Dudu, que toca violão e gosta muito de Pixinguinha, Paulinho da Viola e do Gilberto Gil, convenceu a turma a falar sobre a influência dos negros na música brasileira. Era uma vez. A professora tem toda a razão. É com boas escolas e todas as crianças e jovens podendo estudar que o Brasil vai ser cada dia mais justo. Se você é professor e precisa de informações para falar sobre a história e cultura negra no Brasil, vou dar uma dica, hein? Entre em contato com a Fundação Cultural Palmares. Pois é, a fundação é vinculada ao Ministério da Cultura.
O telefone é 61 3424 0108. Você ouviu, né? O código 61 e o telefone 3424 0108. Tem também o site www.palmares.gov.br. Aqui vai um recado importante. Nada de escolher um local escuro e sombrio para estudar. Se liga! De dia ou de noite é preciso uma iluminação boa para você estudar. Assim, você não estraga a vista e ainda vai se sentir bem. Estudar à luz de velas? Nem pensar! Dica do Escola Brasil. Escola Brasil. Ei, Sil, você que tá ouvindo a gente, aí na Zona Rural, já mandou sua carta pra promoção Arca das Letras? Pois é, se ainda não mandou, não perca mais tempo. A sua comunidade pode ganhar uma biblioteca com 200 livros para ler e aprender. Para participar do sorteio, é só escrever uma cartinha dizendo por que você quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade. Gostou? Então, lápis e papel na mão, já já nós vamos dar o endereço. Escreveu e enviou, sua carta já chegou. Pois é, falando em cartinha, vamos mandar abraço para quem mandava cartinha pro Escola Brasil antes e que nós queremos que mande de novo. Você então, por favor, Rayane Franciele Lena de Melo, que estudava na Escola Imaculada Conceição em Camaragibe, em Pernambuco. Ô, como é que andam as coisas contigo, Franciele? Você tinha 9 anos na época que eu tô vendo a carta aqui, então você deve estar com uns 13, 14. Manda umas notícias pra gente, tá? Um abração pra você e pra turma aí, tá? Bom, falando em Camaragibe, eu vou mandar mais alô lá pro Pernambuco, então pra vamos. Débora Raquel. Oi, Débora! Pro Felipe Vitorino também. Olha só, nós queremos saber de vocês, como tá a vida, o que vocês andam fazendo. Estamos esperando a cartinha de vocês, hein? Escreve pra gente. Então vou aproveitar também pra mandar pra Camaragibe um abraço pra Stephanie Marques Barroso. Ô, Stephanie, estamos aguardando também a sua cartinha por aqui no Escola Brasil, tá bom? Muito bem, gente. Então presta atenção, viu? Nós falamos hoje sobre filosofia na escola. Você também ficou mais atento para o problema da dislexia, que pode ser a causa do aluno trocar letras e ter dificuldades para ler, escrever, para aprender e até falar. Não perca o próximo programa. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola